Fala aí, Marcelo Magalhães, bom dia. Bem-vindo você, e tem mais alguém ali com a gente. Já começando a se conectar. Mary Krishna, ou Mari, desculpe se está... Obrigado aí, Marcelo, mais uma vez por esse seu serviço devocional. Isso é um serviço devocional também, né? Tá informando de que a conexão tá legal, som e vídeo bons. Isso ajuda bastante sempre, tá? Obrigado aí por sua boa vontade. Estamos aqui nessa sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Reverências, tá? Mari Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Você é o Marcos Rano, mano. Tá bom. Agora sim, Marcos Hahnemann. Por isso que eu tenho pensado assim, o Marcos Hahnemann não tem estado nas lives. Por que será? Ok. Agora eu entendi. Fernando Araújo também, bom dia, Fernando. Pessoal aqui no Instagram também conectando. Então vamos com tudo. Instituto Hermógenes conectado aqui com a gente. Um grande prazer ter representantes desse renomado Instituto de Yoga. Nosso querido Hermógenes, grande yogi, um grande devoto, e a do Priya também se conectando, então a gente já pode... Marcelo, tá disfarçado, né? É isso aí, Marcos Hahnemann disfarçado. Fala, Otávio Daniel, Hare Krishna. Eu também entro disfarçado quando eu assisto às lives dos outros devotos. Vou com o meu nome civil, né? Enfim. Vamos lá. A gente está aqui para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 16, intitulado Jaya e Vijaya são amaldiçoados. Eu vou ler o verso número 25, beleza? Quem tiver o exemplar do Bhagavatam aí, né, esse terceiro canto, ele é dividido em 2 volumes, né? Então nós estamos ainda no primeiro volume, parte 1. Pega o Bhagavatam, que é legal acompanhar a leitura, sempre foca mais, permite que a gente tenha mais foco na leitura. Mas se não tiver com Bhagavatam aí também não tem problema. É só ficar antenado que pega tudo, acompanha bem. E lembrando a vocês de sempre, por favor, fazer aquela troca legal. Marcelo com suas perguntas sempre muito relevantes. Otávio também trazendo seus comentários. Todos vocês, o Mary Krishna, tá? O Fernando também. Vocês sempre estão assim, ajudando a incrementar a leitura dessas lives aqui da ISKCON Rio de Janeiro, tá bom? Isso é muito importante. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati,
a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador das escrituras védicas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. A gente está aqui num capítulo em que está se falando muito sobre a ofensa aos Vaishnavas, né? A ofensa aos devotos. E nesse verso de hoje, os 4 Kumaras, que se sentiram ofendidos por Jaya e Vijaya, os porteiros de Vaikunta, eles meio que se deram conta de que, como reação à ofensa que eles sentiram, eles amaldiçoaram Jaya e Vijaya. E eles estão assim meio que perplexos diante dessa atitude que eles tiveram. E demonstram um arrependimento. Então, vamos lá. O verso é o seguinte. Yam vanayordamam adisha bhavam vidate vritim nuvatadanu manmahi nirvyalikam asmasu vaya uchito driyatam sadando jenagaso vayam ayungshmahi kirbishena. Yam, que, vá ou anoyoho, dos dois, damam, punição, adisha, ó Senhor, bhavam, vossa onipotência, vidate, concede, vritim, existência melhor, nu, certamente, vá ou, tat, esta, anuman, mahi, nós aceitamos, nirvyalikam, sem duplicidade, asmasu, para nós, vá ou yaha, tudo o que, o titaha é adequada, driyatam, pode ser concedida, saha, esta, dandaha, punição, ye, que, anagaso, impecáveis, vayam, nós, ayungshmahi, atribuímos, kilbishena, com uma maldição. Vamos lá ler agora então tradução, depois do significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Tradução: ó Senhor, qualquer punição que desejais conceder a essas duas pessoas inocentes, ou também a nós, aceitaremos sem duplicidade. Compreendemos que amaldiçoamos duas pessoas impecáveis. Então, nós temos aqui uma sequência de versos em que os 4 Kumaras é que estão falando, né? Começou lá no verso 16. E aí eles vão discorrendo sobre, glorificando o Senhor Supremo, assim, expressando compreensão sobre a posição ímpar de Vishnu, e aí chega nesse verso, discorrem sobre a superexcelência do serviço devocional e como esse serviço devocional atrai o Senhor Supremo.
Eles também expressam assim a compreensão de que Vishnu, Krishna, né? A gente sabe, né? Krishna é Deus curtindo lá no planeta mais elevado do mundo espiritual, Goloka Vrindavana, seus passatempos transcendentais amorosos, né? Essa troca amorosa com seus devotos, com os Nitya Siddhas, almas eternamente liberadas, né? E Vishnu é Deus no escritório trabalhando, que cuida aí, enfim, que controla o modo da bondade e é quem dá causa a toda a manifestação cósmica material. Então eles falam: ó Senhor, sois a personificação de toda a religião. Portanto, vos manifestais em 3 milênios e assim protegeis este universo, que consta de seres animados e inanimados. Então, eles vêm assim fazendo toda essa oblação, oferecendo orações a Vishnu, até que chega então nesse verso de hoje, em que eles demonstram, né, a compreensão de que, caramba, nós amaldiçoamos devotos que estavam executando o serviço devocional, né, Jaya e Vijaya. Então esse é o momento que a gente se encontra agora nesse verso de hoje. Agora vamos para o significado de Srila Prabhupada. Os sábios, os 4 Kumaras, agora rejeitam sua maldição contra os porteiros, contra os 2 porteiros, Jaya e Vijaya, porque agora estão conscientes de que as pessoas que se ocupam em serviço ao Senhor não podem cair em erro em fase alguma. Disse que qualquer pessoa que tenha fé implícita no serviço ao Senhor, ou que realmente se ocupe no transcendental serviço amoroso, tem todas as boas qualidades dos semideuses. Portanto, um devoto não pode cair em erro. Se às vezes se observa que ele erra por acidente ou por algum arranjo temporário, isso não deve ser levado muito a sério. Aqui a maldição a Jaya e Vijaya é objeto de arrependimento. Agora os Kumaras estão pensando em termos de sua posição nos modos da paixão e da ignorância e estão preparados para aceitar qualquer espécie de punição do Senhor. Ou seja, os 4 Kumaras ficaram assim até já diante do desdobramento da atitude deles de amaldiçoar Jaya e Vijaya. Eles falaram: caramba, a gente vai sofrer algum tipo de revés também, né, por essa nossa atitude impensada, digamos assim. Claro, tudo está por trás, o arranjo da suprema personalidade de Deus, a gente sabe disso. Mas, de qualquer forma, nesse grande teatro transcendental que Krishna protagoniza, né, que Krishna é sempre o protagonista, fica esse legado, né, através de todos os detalhes, eles são assim emoldurados por muita filosofia, muito conhecimento. Tá? A gente sabe que um devoto ele não vai ofender outro devoto. Né? Um devoto que está num grau de consciência já de compreensão filosófica, de conduta, na retidão, orientado por Guru, Shastra e Sadhu, né? Pelo mestre espiritual, por Srila Prabhupada, pelas escrituras, aqui o Srimad Bhagavatam, e também pela referência dos outros devotos, né, de outros gurus, mestres espirituais, alinhados com esse tripé de todo conhecimento védico, ele está ali, ele compreende, né, ele tem autocontrole. Então ele recebe qualquer tipo de revés sem ter uma atitude reativa, tá? Mas aqui no caso os 4 Kumaras, eles, embora tivessem tido essa atitude reativa, eles agora estão exatamente externando sua compreensão
de que erraram também. Não é isso? Então estão preparados para aceitar um contra-ataque, vindo do próprio Senhor Supremo. Então vamos lá. Repetindo, agora os Kumaras estão pensando em termos de sua posição nos modos da paixão e da ignorância. Estão preparados para aceitar qualquer espécie de punição do Senhor. Vocês observaram? Né? Compreenderam a posição deles em termos de posição nos modos de paixão e ignorância. Porque tiveram atitude reativa. Em geral, ao lidarmos com devotos, devemos evitar criticá-los. No Bhagavad Gita confirma-se também que o devoto servidor fiel do Senhor Supremo, mesmo se encontrado cometendo um erro grosseiro, deve ser considerado um sadhu ou pessoa santa. Devido a hábitos anteriores, talvez ele cometa algum erro, mas por estar ocupado no serviço ao Senhor, este erro não deve ser levado muito a sério. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Sirupa Sisanatana Bhattaragunata Sidiva Gopal Bhattata Saragunata Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Vou repetir aqui o verso então, você que entrou depois, pode não ter acompanhado, e isso também é um protocolo. Antes de tecer aqui alguns comentários, a gente sempre remete novamente ao verso, né? Yam Vannayordamana Dishabhavam Vidate Vritin Nuvatadanu Mahi Nirvyalikam Asmasuyava Utitodriatan Sadando Yena Gasovayan Ayunksmahi Kirbishena. Ó Senhor, qualquer punição que desejais conceder a essas duas pessoas inocentes, ou também a nós, aceitaremos sem duplicidade. Compreendemos que amaldiçoamos duas pessoas impecáveis. Tem uma palavra aqui nesse verso, nesse shloka, que me chamou a atenção, que é a questão da duplicidade, né? Os 4 Kumaras estão falando assim, aceitaremos sem duplicidade. Uma das coisas mais danosas para quem está numa busca, né? Quem deseja empreender numa jornada de desenvolvimento gradual da consciência, quem busca desenvolvimento da consciência de Krishna, a consciência de Deus, essa expressão cunhada por Srila Prabhupada, né, que significa trazer Deus para a nossa vida a todo momento, né? Então essa pessoa que que tem essa meta, esse objetivo, ela precisa se livrar de qualquer tipo de duplicidade, né? Falta de sinceridade. A duplicidade normalmente ela é o reflexo da falta de sinceridade. Isso não é fácil, tá? Até porque nós temos uma mente materialmente condicionada que está sempre
com as suas estratégias baseada nos princípios de gratificação dos sentidos. E não baseada nos valores da alma, que somos, que é o que somos. Então fica aquela dicotomia de buscar o prazer material. Não, prazer material não, porque é maia. Essa é uma batalha interna. E por força dessa influência, aquela história dos dois lobos, né? O lobo bom e o lobo mau. O lobo mau sempre maquinando ações, atividades para extrair o prazer de tudo. E o lobo mau não, né? Atento à orientação das escrituras, atento aos valores de Guru Shastri Sadhu e tentando... Aqueles desenhos animados antigos também, né? Que tinham, assim, certos momentos que tinham o personagem do desenho animado, aparecia nele na hora que ele estava, assim, pensante, né? Elaborando, né, pensamentos sobre uma determinada situação. Aí aparecia, assim, um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Aí ficava aquele... Isso é muito interessante, né? Então, em razão dessa influência da mente, às vezes a pessoa, ela tem uma direção, ela dá uma direção para uma determinada coisa, mas depois a mente vem e fica buzinando ali, internamente. E aí isso faz com que a pessoa possa agir em duplicidade também. Isso é uma outra questão, né? Que é uma influência que a gente sofre. Então, tipo assim, né, você... Bom, bem dentro do exemplo aqui do significado de Srila Prabhupada, em que ele fala que um devoto, mesmo que ele cometa um erro, nós não devemos ver esse erro como algo tão importante e devemos sim prezar todas as ações devocionais que esse devoto pratica, né? Mas, numa circunstância desse tipo, a gente que está aí nessa caminhada pode ver e a mentezinha já fala, olha só, aquele devoto está fazendo tal coisa. Ou seja, a gente já pode ter uma abordagem com os olhos da mosca, devido às tendências da mente, de estar sempre querendo louvar o personagem que somos. Tudo que a gente carrega em termos de... Tudo que está atrelado ao nosso ego falso. Eu sou melhor devoto porque eu não faço aquilo. E aquele devoto está fazendo aquilo. Mas também pode ter a inteligência nutrida funcionando e aí falar, não, peraí. Antes de que se cometa uma ofensa, antes de que se tenha assim, um desdobramento dessa percepção equivocada, a inteligência pode, o lobo bom, se apropriar da mente e falar, não, fica na sua, nada a ver, como as escrituras falam. Ele é um devoto, ele faz várias ações muito relevantes, mas isso daí não é algo que vá manchar a conduta dele, até porque ele está em serviço devocional. Ele está fixo no seu serviço devocional. E é isso que Prabhupada menciona aqui, né? Estar fixo em serviço devocional não é algo também muito fácil, né? Exige-se uma resolução, uma determinação, uma entrega, um empreendimento muito forte, muito grande nesse caminho. Vyavasayatmika buddhir ekehakuru nandana bahushakar yanantas cha budayo vyavasai nam. Aqueles que estão nesse caminho
A inteligência deles é resoluta e eles não têm nenhum outro objetivo. Ao passo que aqueles que não são resolutos, a mente deles é cheia de ramificações. É bem isso. A mente está ali muito ainda fortalecida, sem os devidos antídotos para ser doutrinada pela inteligência, nutrida pelo conhecimento. E aí ela domina a situação. Então, o Ujwala de Hare Krishna, bem-vindo aí. Tem que falar contigo, tá, Júlia? Te mandei uma mensagem lá no WhatsApp. Então é bem esse tipo de situação que a gente está falando, né? Duplicidade é algo que precisa ser combatido. Para isso é fundamental nutrição da inteligência. Como é que eu vou nutrir minha inteligência para que ela se sobreponha a essa mentezinha desvairada que quer me colocar numa condição de que eu sou incrível, eu sou importante e e me ofenderam e eu me vejo numa posição superior aos demais e eu tenho assim o cacife até para olhar um devoto e apontar a ele e dizer que ele está cometendo um erro e me sentir até engrandecido porque aquele erro que aquele devoto está cometendo eu não vou cometer. Então esse é o diálogo interno que só vai se encerrar quando tiver completa entrega da nossa vida a Krishna. Dependência total, Sharanagati. E esse Sharanagati, gente, significa que em todas as situações da nossa vida, a gente refreia os impulsos irracionais e pede a Krishna discernimento. A gente se ampara no conhecimento para que a gente possa realizar esse conhecimento. A gente se ampara em Jnana para que a gente possa obter o Vijnana. Autocontrole. Né? Em todos os momentos da vida. Acordou de manhã, Krishna, por favor, obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de poder estar aqui empreendendo, eu quero servi-lo amorosamente, por favor, me guie, me instrua. Aí, pá, japamala, meditação, né? Reagente, né? Purificador de mentes e corações, agindo ali, Mahamantra na veia. Opa, 8 da manhã, Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, tô dentro, ouvir as escrituras. Sempre pensando em termos desse progresso, dessa entrega. Na verdade, não do progresso, mas da entrega. Entrega a Krishna. Nosso coração, nossa mente, nossas ações, nossa vida. Então esse é o mecanismo no qual a gente refreia a possibilidade de que a gente haja com duplicidade. Entendeu? Até nas nossas escolhas. Né? Isso, yama niyama, né? Aquela coisa do aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Então a gente está sempre ali no fio da navalha, então precisamos urgentemente de nutrir da nossa inteligência, fazer uma escolha resoluta para que a nossa inteligência ela possa se preponderar a nossa mente e a gente ter autocontrole e a gente poder conduzir, autogerir a nossa vida. Autogestão, né? A gente ter autogestão da nossa vida, dos nossos atos. E sempre procurando estar ali com Krishna no centro. O que Krishna espera de mim? O que o meu guru, que é um devoto de princípio Dasa no Dasa, né? O que o meu guru, o que
que ele espera de mim numa situação dessa? Entendeu? Então, Prabhupada, ele no seu significado lá no final, ele faz menção de um verso aqui do Bhagavad Gita, que é um verso que é muito profundo, e eu confesso que é difícil, né, de entendimento. Esse verso está no capítulo 9, o verso 30 do capítulo 9, Prabhupada faz menção no significado, né, quando ele fala lá que no Bhagavad Gita confirma-se também que o devoto servidor fiel do Senhor Supremo, mesmo se encontrado cometendo um erro grosseiro, deve ser considerado um sadhu. Olha só que interessante. E qual é o verso? É esse aqui, ó. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. O que me ocorre, assim, para ilustrar esse tipo de circunstância é o caso de Arjuna, na batalha de Kurukshetra, que ele estava matando seus tios, seus mestres de armas, seu guru, enfim, seu guru não, né? Mas seu guru das artes marciais, seus parentes. Então, num primeiro momento, alguém olha aquilo e pode falar: uau, como assim? Que ação abominável. Mas não, ele estava agindo para a proteção do Dharma. Tá? Mas o verso aqui, deixa eu ver aqui. Prabhupada faz uma menção assim, olha só, acontece que no estado condicionado, primeiro Prabhupada discorre sobre as entidades vivas que podem estar num estado condicionado, agindo de uma forma condicional ou constitucional. Condicional é alma condicionada. E constitucional é agindo de acordo com o princípio da alma, que é Sanatana Dharma ou Bhagavata Dharma, serviço amoroso à suprema personalidade de Deus. Ação constitucional, né? É aquilo que é intrínseco ao ser, a alma, prestar serviço amoroso a Deus, certo? Então o Prabhupada fala, no estado condicionado, às vezes o serviço devocional e o serviço condicionado ao corpo andam lado a lado. É bem isso que eu comentei, né? Da duplicidade, de você sofrer influência ainda de uma mente materialmente condicionada, mas já tendo alguma orientação do conhecimento das escrituras. E, portanto, fica aquela batalha, né? Mas, nesse caso, também, às vezes, estas atividades opõem-se umas às outras. Na medida do possível, o devoto tem muita cautela em não fazer nada que possa abalar sua condição saudável. Olha que interessante o que o Prabhupada está falando. Ele sabe que a perfeição em suas atividades depende de ele prosseguir desenvolvendo sua consciência de Krishna. Isso é muito legal, né? Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, porque remete à compreensão de que é um processo mesmo gradual, uma jornada, uma caminhada em que vai se vencendo obstáculos e cada vez mais depurando essa consciência de Krishna. Isso é muito legal, né? Prabhupada é realmente incrível, né? Então, entretanto, às vezes pode-se ver que um devoto consciente de Krishna comete algum ato que social ou politicamente é tido como muito abominável. Mas essa queda passageira não o desqualifica. No Srimad Bhagavatam afirma que se alguém cai, mas está sinceramente ocupado no transcendental serviço ao Senhor Supremo, o Senhor, estando situado em seu coração, purifica-o e perdoa essa abominação. Então, gente, qual é o ponto aqui?
O ponto aqui é que nós todos, nesse ciclo de nascimentos e mortes, a gente tem aquilo que são os samskaras, as impressões na mente. Então é a luta, né, para poder discernir, discriminar positivamente aqueles prazeres que a gente traz na bagagem, na nossa mochilinha, e que estão atrelados, que são grosseiros, que estão atrelados à vida condicionada, e fortalecer a compreensão do que realmente é importante para nós como seres espirituais eternos. Portanto, de acordo com Sanatana Dharma ou Bhagavata Dharma, serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus. E devido a esses samskaras, devido a essas influências que a gente traz ali, estão impressas na mente, às vezes, não por falta de sinceridade, mas por falta de autocontrole, a mente propõe e a pessoa é arrastada. A gente tem vários casos, até de devotos que atingiram posições muito notórias dentro da ISKCON, que em algum momento tiveram um deslize. Porém, esse deslize ele não é cometido utilizando-se das facilidades que a instituição pode oferecer, entendeu? É um deslize realmente, não deliberado, entendeu? E a pessoa, ela não fica alimentando aquilo, ela cometeu um equívoco e, caramba, foi um erro. Ela pede perdão, ela desenvolve consciência de que aquilo não pode ser praticado e ela busca corrigir a sua rota. E ela trabalha no sentido de combater o determinado anarta. Esse é o ponto, essa é a diferença, entendeu? Daquele que acaba deliberadamente aproveitando-se de circunstâncias, de situações, das facilidades, da projeção que uma posição dentro de uma instituição promove a alguém, tá? E utilizar-se daquilo para desfrute sensorial. Tá? Então, esse é o ponto, essa é a diferença. Então, está se falando aqui o quê? De um deslize, em que imediatamente o devoto cai em consciência e busca corrigir a sua rota, a sua direção. E ele está rendido a Krishna. Então, nessa circunstância se aplica esse verso aqui que Prabhupada citou. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado um santo, porque está devidamente situado em sua determinação. A gente sabe muito bem que Srila Prabhupada, com a sua potência, sua Shakti, o que ele falou? Que eu garanto a vocês que quem estiver seguindo os princípios de vida humana, não comer carne, peixes e ovos, não praticar jogos de azar, né, apostas, não praticar sexo ilícito e não se intoxicar, né, ao longo da sua vida, a pessoa adotar esses 4 princípios e cantar regularmente a sua Japa Mala, 16 voltas de Japa Mala. E claro, estar constantemente associado com os devotos, ouvindo as escrituras, eu garanto que essa pessoa, no momento que ela vai deixar o seu corpo, ela vai estar abrigada em Krishna. Prabhupada fala de liberação, entendeu? Tá? A pessoa vai estar... sai do estado condicionado e entra para o estado constitucional.
Ele garante que a pessoa vai deixar o corpo no seu estado constitucional. Servo de Deus, entendeu? Então, ou seja, obviamente, todos nós temos anartas, né? Imagine. A jornada é longa, né? A jornada é longa, esse trabalho de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, embora Prabhupada tenha afirmado que não, nessa vida, resolva nessa vida, saia do estado condicionado e vá para o estado constitucional, como servo de Krishna, nessa vida eu garanto que é possível. Prabhupada nos dá esse estímulo, mas isso pode, claro, ser um processo. Até o próprio Bhagavad Gita fala, né, que o yogi que não obteve êxito e vai ter que voltar a esse mundo, mas que empreendeu na sua jornada espiritual, eu garanto que ele, Krishna fala isso, eu garanto que ele vai nascer numa condição que vai dar possibilidade de ele continuar o seu processo. Então, ou seja, esses anartas que a gente carrega, bom, que eu carrego, não estou querendo aqui ofender ninguém, por favor, tá? Mas as nossas batalhas internas, né, de Yukta Vairagya, né, no nosso processo de Jnana Vairagya, obtenção de conhecimento e cultivo do desapego, e ações do serviço devocional, Yukta Vairagya, né, que é também sem apego, servindo a Krishna, né, nos conectando a Krishna, né. Essa é uma batalha, é uma luta, né. Então, a Natasha aqui trazendo um relato assim muito sincero, parabéns, Natasha, em Netherlands. Depois eu vou trazer aqui os comentários de vocês, tá? É muito importante isso, sabe, Natasha, essa sinceridade, porque é exatamente não se agir com duplicidade. Muito bom esse ponto, porque ele traz luz, ele traz um holofote para esse tipo de situação em que a pessoa, ela quer se colocar numa condição de devoto, corretinho, tudo certinho, mas por trás ela tem um anarta e ela não é sincera com isso e age em duplicidade, entendeu? Então essa franqueza, essa sinceridade é muito importante, porque é assim que você vai conseguir lidar e combater com aquilo que você quer, um degrau a mais que você quer suplantar, entendeu? Superar. Muito legal. Eu vou trazer aqui o comentário da Natasha, que está aqui no Instagram, tá, gente? Vou trazer aqui os comentários de vocês aqui no Facebook. Aqui o Mary Krishna já trouxe aqui um comentário. Mas voltando ao ponto, então, já que eu estava na questão do erro, né? Então, é isso, né? Sinceridade é tudo, né? Na caminhada, na jornada espiritual, né? A gente precisa realmente se abrigar nesse ensinamento de Srila Prabhupada, nas práticas devocionais. E sim, o ponto nodal aqui é evitar o quê? As ofensas. Aqueles que estão nessa caminhada. Porque quando a gente, movido por um impulso irracional da mente, né, de querer nos colocar numa condição superior a um outro devoto, que é um devoto que está ali na sua batalha e cometeu um erro e você aponta o erro, você olha com o olhar da mosca, né, e não com o olhar da abelha. Essa analogia é bem conhecida, né? O devoto falava, né, que um devoto, a Prabhupada menciona isso, né, que um devoto ele tem que ter sempre os olhos da abelha, que num campo de excremento, tendo uma única florzinha, a abelha, ela não vê o excremento, ela vai só lá na flor para retirar o néctar da flor. Ao passo que a mosca, num campo de flores, ela rejeita todas as flores e vai buscar lá o cocôzinho, né, o excrementozinho que está ali, um pedacinho de cocô que está ali naquele campo de flores, né? E Prabhupada fala isso com um conteúdo filosófico muito importante, porque quando a gente fica observando os erros dos outros, a gente está se associando com aquela tendência.
Ao passo que quando a gente faz vista grossa para os erros e vê as qualidades do devoto, a gente está se associando com as qualidades do outro devoto. Portanto, isso é que nutre, isso é que vai fortalecer a nossa caminhada, tá? Fala aí, Mike, seja bem-vindo. Haribou. Estou te aguardando lá, tá, Mike? Aquela situação, tá? Mas, enfim, então, quando se trata de relações entre devotos, então a gente deve sempre ter o olhar da abelha, evitar as ofensas, tá? Porque quando a gente tem olhar de mosca, a gente pode estar até provocando uma ofensa a um outro devoto. E essas ofensas, elas são muito danosas para a caminhada espiritual de qualquer um, tá? Aquele que está nessa caminhada, que está ali se esforçando, não importa, gente, o grau de consciência da pessoa. Porque tem muitas pessoas que estão ali sinceramente na sua batalha diária, entendeu? Querendo avançar. E tem um arrasto, né? Tem um samskara muito pesado, tem uma coisa que aprende ainda a ações que não são edificantes, que não são assim próprias para quem está numa jornada. Mas é por aí, o processo é esse, entendeu? O processo é de sociedade internacional para a consciência de Krishna. É um trabalho que vai sendo executado gradualmente e a gente vai conseguindo, na medida em que a gente se estabelece, fixa a nossa consciência, né? Brahma Bhuta Prasanatma Na Shochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Paran. Esse verso é um verso assim chave também do Bhagavad Gita, né? Quando Prasanatma, quando se alcança o estágio Brahma Bhuta, isso é um estágio muito elevado, tá, gente? Brahma Bhuta Prasanatma, que é de compreensão, eu sou alma espiritual, entendeu? Sabe? Então o que eu preciso é de ações de almas espirituais. E que ações são essas? Serviço devocional a Deus, entendeu? Serviço aos meus irmãos, né? Prática do amor, né? Brahma Bhuta na Shochati Nakankshati. Eu já não me lamento por nada, nem quero mais nada, não fico assim querendo coisas materiais, entendeu? Sama Sarveshu Bhuteshu. Você vai se tornar um bem-querente de todas as entidades vivas. Mad Bhaktin Labate Param. E aí Krishna fala, você vai poder alcançar a minha Bhakti, o serviço devocional. Olha só. E aí depois Krishna fala, Bhaktyamana Bijanati Avanchatyasmin Tatataha Tatoman Tatato Gyatva Vishate Tadarantaram. Ele fala que é unicamente através do serviço devocional que alguém vai poder conhecer-me como eu realmente sou. Eu em verdade. Olha que incrível. E que aí a pessoa vai poder ir para o plano espiritual. Então, ou seja, e Krishna, ele não gosta nem um pouco, tá? Krishna não se afeta quando lhe são dirigidas ofensas por alguém. Ele não se abala com isso. Krishna é Atmarama, né? Krishna é autossatisfeito, ele é pleno em si, ele é completamente dotado de todas as qualidades, se afeta com nada. Só que Krishna não tolera a ofensa ao seu devoto. Esse é um problema que... E a gente tem nas escrituras, né, no Srimad Bhagavatam, várias histórias que emolduram essa questão, esse ponto filosófico, né? A gente tem a história de Chitraketu, né? É uma história longa, mas que depois que ele obtém assim o darshana, né, ele recebe o mantra de Narada Muni, pratica a meditação mântrica, então ele alça, né, ele chega até a Anantashesha e recebe ali uma bênção, e aí ele começa a viajar por tudo que é lugar com o seu aeroplano, tá? E aí ele passa lá pelo Monte Kailash, e está o Senhor Shiva, rodeado de sábios, e Shiva pregando. E só que Shiva está com Parvati no seu colo e pregando renúncia. Então Chitraketu, quando viu aquilo, ele ficou maravilhado, e riu. Mas ele não riu debochando do Senhor Shiva. Ele riu tipo assim, caramba, incrível, só mesmo o Senhor Shiva, que está com Parvati ao seu colo e pregando renúncia, desapego, enfim. E Parvati, quando viu esse sorriso de Chitraketu, ela
entendeu como sendo uma ofensa ao Senhor Shiva e amaldiçoou Chitraketu. E ele então acabou nascendo como um demônio Vritrasura, que foi morto pela própria Suprema Personalidade de Deus. Então, em última análise, ali foi uma bênção de Krishna para poder, porque imagine, né, deixar esse mundo sendo morto pelas mãos da própria Suprema Personalidade de Deus. É liberação imediata, é total conexão, né? Tem a história de Ambarisha Maharaj, que a gente já contou aqui, um grande rei opulento, muito desapegado, muito consciente de Krishna, e que ele, seguindo todo o protocolo, ele recebe a visita de um yogi místico muito poderoso, Durvasa Muni. E Durvasa Muni, quando chega, ele é convidado para, obviamente, né, seguindo o protocolo de receber qualquer pessoa, quando a gente recebe na nossa casa, a gente oferece um assento, a gente oferece algo para beber, uma água, um assento, um alimento. E aí ele convidou a Durvasa Muni para almoçar, mas Durvasa Muni foi primeiro se banhar no rio e se alongou muito. E Chitraketu, ali era um dia que tinha que ter uma quebra de jejum. E aí Ambarisha Maharaj, ele não podia esperar, porque tinha que cumprir ali o horário da quebra do jejum. Então o que ele fez? Ele bebeu água, porque ele quebrava e não quebrava o jejum, né? E ele não incorria em ofender, né? Em não ser um anfitrião digno, que estava recebendo ali um yogi poderoso como Durvasa Muni, com todo o seu séquito. Só que Durvasa Muni era dotado de poderes místicos e pôde entender que Ambarisha Maharaj tinha supostamente quebrado o protocolo, né? A etiqueta de ter se alimentado antes ele como anfitrião, né? Se alimentou antes do seu convidado. E aí Durvasa Muni gerou do cabelo dele um demônio, um ser muito assim poderoso, que foi atentar contra Ambarisha Maharaj. E aí imediatamente o Senhor Vishnu, né, protetor do seu devoto, enviou a Sudarshana Chakra. E aí Durvasa Muni foi atacado pela Sudarshana Chakra e saiu em disparada, fugindo da Sudarshana Chakra, e foi até ao encontro com o Sr. Shiva, até Shiva Louca. E Sr. Shiva, por favor, me proteja. Sr. Shiva, olha, posso fazer nada, vai lá no Sr. Brahma, tenta lá com ele. Aí ele chega em Brahma Louca. Sr. Brahma, por favor, tem essa arma atômica aqui atrás de mim, que por favor me proteja. Olha, isso aí eu não posso fazer nada não, vai lá no Sr. Vishnu. E aí ele vai até Vishnu, e o Sr. Vishnu fala: eu não posso fazer nada não, você tem que se resolver com quem você ofendeu. É interessante que é muito comum a gente ver as pessoas assim nesse mundo material, quando se fala de ofensas, né? De perdão. Não, quem perdoa é Deus. Só que na ótica de Krishna, não, quem perdoa é quem foi ofendido, entendeu? A gente precisa, o perdão tem que ser de quem foi ofendido. Então essa expressão, quem perdoa é Deus, quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus. Deus só perdoa se o ofendido perdoar o ofensor. Essa história de Durvasa Muni com Ambarisha Maharaj é muito emblemática, não é isso? Então, tem outras situações bem interessantes que eu até tinha separado. Mas para não alongar muito, eu vou ficar por aqui, tá? Talvez só comentar aqui, no 7º canto, capítulo 4, Hiranyakashipu aterroriza o universo, que é a história que está aí, né, alinhada com o que nós estamos lendo aqui, que é a maldição de Jaya Vijaya, que vai precipitar o nascimento de Jaya Vijaya como Hiranyaksha e Hiranyakashipu, não é isso? Então lá no 7º canto, que fala sobre as ações abomináveis de Hiranyakashipu, 7º canto, no capítulo 4, no verso 43, tem um significado de Srila Prabhupada,
em que ele fala, quando um demônio como Hiranyakashipu, apesar de sua posição elevada, devido a rigorosas austeridades, começa a hostilizar um devoto, ele começa a cair, e os resultados de suas austeridades minguam. Quem oprime um devoto puro perde todos os resultados de suas austeridades, penitências e atividades piedosas. Então, ou seja, esse é um cuidado que a gente deve ter, para que a gente não perca o sukriti, né? Os créditos transcendentais obtidos através das nossas ações ali, ainda tímidas, no serviço devocional. Não é isso? Isso vai fortalecendo a nossa pessoa, né? Vai dando mais convicção, resolução. Então, a ofensa é algo que deve ser evitado de toda e qualquer maneira, tá bom? Bom, vamos lá. Temos aqui o Mari Krishna. Um exemplo que Srila Prabhupada dá é a do ventilador. Mesmo que o desligando, ele leva um tempo para parar definitivamente. Essa analogia de Srila Prabhupada é muito interessante, em que o devoto ele está ali, né, na sua jornada de praticando a consciência de Krishna, seguindo os princípios, cantando Japamala, se associando com os devotos, cultivando vida espiritual, né, e tendo um serviço prático, devocional, fixo, regular. Então, Prabhupada menciona que quando a gente entra nessa dinâmica de vida espiritual, é como que se você tivesse desplugado a tomada do ventilador, que ligado à energia está lá, né, com a hélice a milhão, ou seja, gerando as reações da ação, das nossas ações. Então, quando despluga, o ventilador, a hélice, ela não para imediatamente, tá? Ela ainda vai, embora você já tenha desconectado a fonte energética da hélice girando, né? Mas você desplugou, você parou de carregar com a energia, a hélice vai rodar um pouquinho e vai chegar uma hora que ela para. Então é isso, a gente ainda vai sofrer influência dos nossos anartas, né, dos samskaras, mas gradualmente, perseverando na nossa jornada, na nossa caminhada, nas nossas práticas, na disciplina, no objetivo, né, com sinceridade, com resolução, aí a gente vai conseguir domar a nossa mente materialmente condicionada e cada vez mais estar na posição constitucional. A gente sai da posição condicional para a posição constitucional. Muito bom, o Mari Krishna. Aqui o nosso querido Mantra Chaitanya, Hare Krishna. E o Marcelo comenta, parece que o problema aí nesse caso foi a falta de tato dos porteiros que barraram os Kumaras apontando as lanças, como se eles fossem simples penetras. Boa, penetra, né? Meu Deus do céu, como eu penetrei em festa nas antigas. Ai, ai. Como realmente os Kumaras ainda tinham traços do modo da ignorância e paixão e não tinham como entrar, mas tudo poderia ter sido resolvido com mais gentileza. A história é que os Kumaras eles tinham um viés impersonalista, não é isso? Eles ainda estavam ali meio... Essa foi a percepção de Jaya e Vijaya, né? Só um segundinho que eu tenho que abrir aqui um interfone, só um segundo. Bom dia. Liderado aí, meu querido, obrigado. Bom, voltando aqui, então é isso, né? Parece que a situação era essa, né? Aqui no nosso Instagram. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui de vocês. Não, né?
Então, indo para o Instagram, tem um relato aqui muito sensível, muito profundo, da Natasha, que ela fala que ela ainda tem alguns hábitos que não são ainda apropriados, né, para assumir um voto de vida espiritual. E ela falou, por isso não me iniciei, porque não posso ser mentirosa com Krishna e meus irmãos. Cara, isso é incrível, entendeu? Sabe, isso é um estado de consciência de quem está, assim, lúcido, né, de que a importância dessa jornada espiritual. Só um segundinho, gente. Peraí. Dona Célia? Ali, porta do outro lado, a porta está aberta, tá? Chega, Lupe. Desculpa aí, pessoal. Mas, enfim, é uma demonstração, assim, bastante de muita sinceridade, né? Na compreensão do que representa você aceitar uma iniciação espiritual, fazer os votos num de Águia de Fogo, né? Então, parabéns, Natasha, por essa sua sinceridade, e é assim que você vai, com certeza, obter as bênçãos de Srila Prabhupada, dos Vaishnavas, de Krishna, tá? De Radha Krishna, para poder suplantar essa dificuldade e se situar numa condição em que você vai poder receber sua iniciação espiritual. Então, gente, é isso, tá? Aproveitem o final de semana. Aqui no Rio Yatra, especificamente, a gente vai receber a visita de Bhakti Arjavan Pritivardhana Swami. Bhakti Arjavan Pritivardhana Swami. É um devoto da República Tcheca, mas que está radicado em Mayapur há 30 anos. Ele foi, inclusive, pujari da deidade do Sr. Nrsimhadeva. Imagina, hein? Recebeu a ordem de sannyasi em 2019 e vem aí nos visitar para trazer todos seus conhecimentos e suas realizações. Então, domingo, Festival Transcendental, 3 horas da tarde. Pessoal que está no Rio de Janeiro, aproveita aí, pega a visão e aparece lá no templo para participar, tá bom? Fico por aqui. Como o Marcelo bem falou, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Obrigado a participação de todos vocês que trouxeram seus comentários. E Mari Krishna aqui também agradecendo. E eu que agradeço a sua participação também, tá, meu irmão? Hare Krishna, Hare Rama, Srila Prabhupada Ki Jai. Bom final de semana para todos vocês. Tamo junto.